Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de varejo no Brasil, né? Para quem não sabe, os últimos 10 anos aí eu trabalhei indiretamente no mercado de varejo, prestando serviço em algumas empresas que eu trabalhei. E aí eu vou dar um pouco da minha experiência e da minha opinião sobre o varejo brasileiro, né? Para onde que ele está caminhando. Mas primeiro, editor, solta a vinheta aí. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro, né, para quem faz investimento em bolsa e tal, eu não faço recomendação de compra ou de venda de ações e tal, então eu não faço investimento em ações, tá? Vou deixar até aqui um trecho do vídeo do Luiz Barsi, de uma entrevista recente. Para quem não conhece, o Luiz Barsi é o maior investidor de pessoa física da B3, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui. Editor, bota o vídeo aí. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou, e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco, ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%. O Luiz Barsi, ele tem uma posição que eu concordo, tá? Com relação à vida das varejistas brasileiras. Ele leva mais por um espectro, né, do fluxo de caixa que essas empresas sofrem de vender esses produtos em 24 meses, em 12 meses, enfim, né? No varejo, você compra um produto por R$1. E você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%. Tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que... Já vou direcionar esse assunto por uma outra questão, que é uma questão que eu julgo ser importante a longo prazo, né? Vamos falar dos e-commerces. Bom, eu vou falar mais de e-commerce do que propriamente do varejo de porta de shopping, né? De loja física. Primeira coisa que eu quero deixar separado, né? Em dois espectros... dividir essa informação em duas áreas, vamos dizer assim, bem distintas, né? Primeiro, os varejistas que vieram de lojas físicas. Eu acho importante ter essa diferenciação, tá? Magalu, B2W, Via, né, que vieram de lojas físicas, elas têm uma trajetória, e empresas que nasceram na internet têm uma trajetória bem diferente. E eu vou explicar por quê, tá? Primeiro que as empresas que já nasceram na internet, como é o caso da Amazon, da Shopee e por aí vai, eles veem o negócio de uma forma diferente. Eles não estão tentando simplesmente reproduzir uma operação do offline para o online. E onde que mora a diferença dessa história, né? Podem perguntar assim, mas você abrir um e-commerce não é basicamente você deixar o portfólio da loja offline disponível no online para a pessoa poder comprar? Não é tão simples assim. Porque na loja física, a gente tem a figura do vendedor de loja, né? O vendedor ele vai estar ali para tirar uma dúvida,
para poder mostrar as opções que a loja tem disponível daquele produto, para talvez fornecer, né, uma especificação mais técnica. Às vezes a gente tem vendedores mais técnicos para falar, por exemplo, as configurações de um notebook, por aí vai. E aí esse vendedor ele ajuda nesse processo de venda, né? Por isso que todo vendedor de loja ganha uma comissão em cima da venda que ele faz. Por outro lado, na internet a gente não tem isso. Então acaba que os usuários eles vão procurar informações na internet. Eles vão ler Reclame Aqui para ver a reputação da loja, eles vão procurar um comparador de preço para comparar o preço, e aí vamos entrar a fundo nessa parte de comparação, que é a minha área, né? Então, para quem não sabe, eu era dono do Vigia de Preço, vendi a minha empresa no passado para o Buscapé, então fiquei no Buscapé por um tempo também. É a minha área de atuação mais sólida, vamos dizer assim. Por que os comparadores de preço existem no Brasil e não existem em vários outros países do mundo, né? O brasileiro, o perfil do brasileiro, ele é bem específico, assim, no perfil de compra, vamos dizer. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem uma fidelidade a marcas de varejistas. A gente não tem, né, é muito raro você ver uma pessoa que fala assim, eu só compro na Casas Bahia, ou eu só compro na Magazine Luiza. Não existe. Né? Como pra gente aqui, os produtos normalmente chegam com um valor muito alto, né? O brasileiro ele tem de costume procurar as melhores condições de compra, né? O segundo ponto é que o Brasil é um país muito grande. Então, às vezes, a gente vai ver um produto mais barato numa loja, né, no Rio de Janeiro, mas quando você adiciona o frete, né, esse produto fica inviável. É mais barato pagar um pouquinho a mais e comprar numa loja perto de você, que vai chegar mais rápido, tem menos complicações na entrega e por aí vai. E aí você faz essa conta, né? Não só do preço do produto, mas a condição de parcelamento, se for um produto com ticket médio muito alto, e por aí vai. E por que eu faço essa distinção entre lojas que vieram do físico e lojas que nasceram na internet? Lojas que nasceram na internet entendem como que eles conseguem fazer para conseguir impactar usuários, na maioria das vezes. Eles têm uma estrutura de marketing voltada para o web, né? Os sites são bem indexados, eles possuem tecnologia para poder ter uma boa indexação, tem equipes especializadas em compra de AdSense e por aí vai e tal. As empresas que vieram do varejo físico, normalmente, tá? Isso não é uma regra, mas no geral, o que eu vi no mercado as equipes de marketing são muito fracas. São equipes de marketing que não sabem direito o que está fazendo. Então eles tentam copiar uma fórmula, né, de compra de mídia que nem sempre sai tão barato assim, né? Em compra de mídia a gente tem um fator que é a questão do ROI, né? Quanto que você está gastando e quanto aquilo vai te retornar de lucro. Então às vezes você vê muito esforço em criar propagandas de marketing para produtos que têm uma margem estreita demais, tipo telefones, linha branca e por aí vai. Né? Para o varejista isso tem uma margem muito pequena e deixa de lado produtos que têm um valor agregado menor, né? Porque a margem mesmo sendo maior, quando você vai ver o montante financeiro que aquilo gera de resultado para a empresa é pequeno. Né? Vou fazer uma comparação. Se você pega um smartphone de 2.999, né, normalmente a varejista vai ter um lucro ali de 20, 30%, tirando todos os encargos, impostos, frete e por aí vai. Né? No caso do livro, ele pode ter 100% ou 200% de lucro em cima, né? Mas aí o celular de 2.999, vamos colocar um valor simbólico aqui. Isso vai variar muito de acordo com as negociações internas de compra, obviamente. Mas vamos colocar um valor simbólico que o celular seja de R$1.000 e a loja esteja ganhando 20%. Então ela vai ganhar R$200, né, na venda desse telefone. Num livro que custa R$20, mesmo que ela ganhe 200% de lucro, a gente ainda está falando de R$20, R$30. Né? Então assim, o valor é pequeno, mesmo que a margem seja maior. Então a preferência dos lojistas, principalmente lojistas que vendem 300, 400, 1.000 categorias diferentes, é optar por investir nos produtos com maior valor agregado, né? E aí você tem um pequeno problema nesse sentido, porque existe um monopólio do Ads no mundo, né? Nós basicamente temos Facebook e Google para poder fazer divulgação de Ads, compra de Ads, né?
E aí, se todo mundo está comprando ads, obviamente que a tendência desse preço é aumentar, já que o ads, né, do Google e do Facebook, eles são um leilão de palavras-chave. Então, se você for fazer uma campanha de ads no Google, você vai ver o seguinte, você vai digitar a palavra-chave lá, por exemplo, iPhone 12, né? Vão ter várias pessoas que estão comprando aquela palavra-chave, então o binding dessa campanha aumenta muito, né? E aí você tem que ter técnicas para poder reduzir esse custo, tipo pegar formas escritas erradas, a pessoa às vezes escreve smartphone sem o H e tal, enfim, tem várias técnicas ali que você consegue fazer para reduzir o custo dessa campanha, né? E não é o que eu vejo acontecendo dentro dos markets dos varejistas. É muito feijão com arroz, e aí o custo dessa mídia acaba crescendo exponencialmente ao longo dos anos, principalmente de 2015 até agora, esse custo é altíssimo, aumentou muito, né? Então, para a loja, ela passa sempre uma reavaliação, porque quanto mais custa a campanha de marketing, menos margem ela vai ter na compra do produto, né? E aí, por que existe os comparadores de preço? Porque existe um gap no mercado, né? Existe uma fatia do mercado que quer comparar o preço antes de comprar. E aí, os comparadores eles foram ganhando força ali pelos anos 2000 e tiveram seu auge lá para 2012, 2013, por aí, e mantiveram, né, uma linha ali de meio que estagnada dos próximos anos ali, mas tendo muita audiência, né? Quando a gente para ter um retrospecto aí desse cenário, você vê que o Buscapé ele existe desde os anos 90 ali, quando foi criado pelo Romero Rodrigues, né? E se manteve, né? Passou de mão, foi trocando, foi comprado pela Naspers, depois foi vendida para o Zoom, depois foi vendida para o BMG, mas ele continua existindo, continua vivo. Se ele continua vivo, quer dizer que ele está gerando receita, está gerando caixa positivo, então, consequentemente, a infraestrutura ela é mantida pela empresa, porque a empresa ainda gera receita. E por que gera receita? Porque tem audiência. E é uma audiência muitas vezes orgânica, tá? Então é muita gente que vai lá, vê a sua ferramenta, gosta. No caso do Vigia de Preço era muito isso, né? Muita gente vinha pelo Felipe ou por alguma propaganda que a gente pagava algum influenciador, gostava da ferramenta, deixava lá instalado, no caso da nossa extensão, ou acessava o nosso site, baixava o app. E aí, quando ele precisava comprar alguma coisa, ia lá e procurava e achava o melhor produto, melhor preço, né? E era direcionado para a loja, independente de qual loja era, né? E esse é um comportamento muito básico do brasileiro. Sendo assim, o que acaba acontecendo? Os fatores, né? Vamos reunir os fatores. Aumento do custo das campanhas de ads ao longo dos anos, né? Isso daí está aumentando progressivamente e já dá reflexo que alguma hora essa conta não vai mais fechar, né? Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, todos esses custos de marketing são repassados no valor do produto, né? A loja não é bonzinha, ela não vai gastar o dinheiro para impactar o usuário e não vai ter o repasse. Então, acaba, consequentemente, deixando o preço dos produtos mais caro também, né? Então, a gente tem um aumento do preço do Ads, né? Tanto no Facebook quanto no Google. Segundo fator, né, um fator mais macroeconômico, a gente tem uma instabilidade muito grande financeira no mundo depois da pandemia. A impressão de papel moeda foi muito grande e a gente está sentindo uma crise. Isso está fazendo com que o brasileiro sinta, né, no bolso aumento em tudo, principalmente no bem de consumo mais básico. Então você vai no supermercado, você vê um aumento no valor de tudo. Então o brasileiro, de uma forma geral, está reduzindo o consumo de produtos que são, né, os principais dos varejistas, como a Via, como a Magalu, como a B2W, que são as televisões, são os notebooks, os iPhones da vida e por aí vai. Né? A galera hoje pensa muito mais antes de fazer um parcelamento de algum produto que tem um valor muito alto, e ainda o valor desses produtos tem aumentado, né? Então o consumo reduziu, né, do ano passado para cá. O terceiro fator, né, nessa história é o aumento da concorrência. Até pouco tempo atrás, né, a gente tinha uma hegemonia de basicamente 4 empresas aqui no Brasil, né, que era 3 empresas, vamos dizer assim, né, que era a B2W, a Via Varejo e a Magazine Luiza. E aí a gente teve
o Mercado Livre entrando com força, investindo muito dinheiro no Brasil nos últimos 5, 6 anos para cá. Eles ganharam uma fatia de mercado absurda, tanto que hoje o Mercado Livre é o maior varejista do Brasil, com quase 60% do varejo ocupando. Ele é maior do que todos os outros juntos, né? A gente teve uma entrada mais forte da Amazon, que é uma grande varejista americana, né? E a gente começou a ter uma entrada de lojas chinesas, AliExpress, Shopee, e essa galera começou a criar, né, uma concorrência que não existia antes no mercado brasileiro. O mercado brasileiro vivia, né, nessas 3 empresas, e agora você tem uma divisão, uma capilarização desse mercado com a entrada, né? O Mercado Livre é uma empresa argentina, a Shopee e a AliExpress são chinesas e a Amazon americana. Então a entrada desses e-commerces de fora começaram a movimentar um pouco mais essa concorrência que antes eram feitas só entre essas 3 empresas. Consequentemente, né, você tem mais empresas comprando palavras-chave específicas, como eu citei, né? Então a gente volta de novo naquele primeiro tema do aumento do custo do Ads, né? E ainda mais, você tem empresas preparadas para essas compras em massa, né? Um quarto ponto que eu poderia citar é a estratégia que essas empresas de fora entraram no Brasil. Uma estratégia muito agressiva mesmo, né? Quando a Amazon entrou no Brasil, eu lembro como se fosse hoje. A Amazon, quando entrou no Brasil, ela entrou com uma política de lucro zero, né? Ela pegava toda a margem de lucro que ela teria nos produtos e reinvestia em reduzir o preço do produto, tirar o frete e por aí vai. Então, isso fez com que várias livrarias quebrassem, né? Livraria Cultura, Saraiva e várias outras, né? Quebraram ou ficaram muito mal das pernas com a entrada da Amazon no Brasil. E aí essas grandes varejistas falaram assim, não, pode deixar que eu tanco aqui, e começaram a também tentar vender o que a Amazon vende, que prioritariamente era livros, né? Depois a Amazon começou com livros no Brasil, depois ela foi estendendo para outro portfólio. Durante esse período, né, dos últimos 5 anos aí, eu vi a quebra da Saraiva, eu vi a quebra da Ricardo Eletro, eu vi várias empresas ficarem mal das pernas com a entrada dessas empresas de fora, né? Uma briga, e assim, essas empresas foram deixando um rastro de destruição gigantesca onde elas iam passando, e mexeu bastante com o ecossistema, né? E aí, André? Pô, você trabalhou com vídeo de preço e tal, você trabalhava na parte de afiliados, né? O que você acha da parte de afiliados? Eu acho que a parte de afiliados, ela cresceu no Brasil pela incompetência, né? Me desculpe se você é de alguma loja, né? Mas cresceu na incompetência do marketing das lojas. Porque uma coisa que eu acho errado, né, no meu ponto de vista, é o seguinte: a empresa achar que ela consegue fazer tudo. Eu sou uma empresa de varejo, mas eu sei fazer TI, eu sei fazer marketing, eu sei fazer tudo. Você engloba tudo dentro de uma empresa só, né? E no final você fica igual um pato, você fica deficitário na sua distribuição, o marketing fica meia boca, a TI é questionável, não é tão boa assim, né? E isso é o padrão de todos os varejistas brasileiros, né? Você tem problemas técnicos, você tem problemas na logística, você tem problemas no marketing, tá? Isso assim, é muito raro mesmo, você vê um varejista que sabe fazer com excelência o marketing do e-commerce. É muito raro. Então, normalmente, os markets, eles fazem o quê? Eles têm o feijão com arroz interno ali, de compra de ads, envio de e-mail e blá blá blá, e eles terceirizam, né, para outras empresas fazer o que eles não sabem fazer, né? Fazer um bom sistema de retarget, fazer um disparo de push, por aí vai, né? Fazer a parte de comparação de preço. Até hoje em dia os marketplaces estão tentando, né, implementar como se fosse uma espécie de comparador de preço, mas é muito enviesado para quem está só para os vendedores da marketplace, né? Enfim, então nunca fica 100% como é o Buscapé, por exemplo. Então, na prática, o que acaba acontecendo é o marketing tem essa deficiência, terceiriza, né? As empresas que julgam ser interessante começam a fazer investimento nesse setor, mas existe sempre uma briga de um lado e de outro. Por quê? Porque o varejista quer
fazer esse tráfego ser orgânico de alguma forma, mas a equipe interna de marketing não tem a capacidade para reproduzir o que os afiliados fazem, né? E aí os afiliados estão lá gastando tempo, gastando dinheiro, podendo para fazer tecnologia para esses caras, mas sempre com medo, né? Eu sempre vivia com medo lá no Vigia. Por quê? Porque eu não sabia se qualquer dia, qualquer momento, né, um varejista podia ligar para mim e falar assim, ó, não quero mais trabalhar contigo, e foi o que aconteceu, né? Ano passado, antes de eu vender na empresa, em 2020, eu recebi a ligação em dezembro, né, perto do Natal, de uma grande varejista falando, ó, não queremos mais trabalhar com vocês, não achamos que o tráfego que vocês mandam pra gente é relevante, e por aí vai, e cancelou, né? Então a minha empresa, que ela tava lá escorada, né? Ela prestava serviço para essas empresas, da noite pro dia ela perdeu 30%, 40% do faturamento. Por quê? Porque não existe uma regra muito sólida, não existe legislações para proteção desses contratos na legislação brasileira, então é um negócio meio informal, meio complicado, né? Difícil de você monitorar, difícil de você ver quem está certo, quem está errado, enfim. Não vou entrar muito nesse assunto, algum dia eu espero que eu vou falar mais abertamente sobre isso, mas por enquanto a gente vai falar só que é um cenário meio nebuloso, né, essa parte. Mas para a menina que está fazendo a campanha do lado da loja, né, é interessante, porque ela fala assim, eu vou bater minha meta aqui, e normalmente a meta dessas meninas do marketing é vender mais, e aí quando ela vende mais ela dobra o salário dela e por aí vai, né. Mas por que eu estou dando todo esse overview, né? Eu concordo com a teoria do Luiz Barsi, né? Que inclusive eu vou reforçar aqui o que ele falou numa entrevista recente que ele deu, é que ele acredita que mais cedo ou mais tarde todas as varejistas brasileiras vão quebrar, né? Ele fala em caso específico da Magazine Luiza, mas eu estendo essa análise para todas as varejistas. Mais cedo ou mais tarde, todas as varejistas brasileiras vão quebrar. Por quê? Porque o problema tem se intensificado muito nos últimos 5 anos. Os produtos estão cada vez mais caros, cada vez mais escassos, uma competição internacional aumentando, né? Aí tentaram passar lei para poder taxar as importações do AliExpress e do Shopee, aí o presidente foi lá e cortou essa história, né? Enfim, e aí é um cenário de desespero dos varejistas chegar a esse ponto, né? De falar assim, a gente vai começar a taxar a galera lá de fora porque a gente não consegue ter competência para competir com essa galera. Então, mais cedo ou mais tarde, a minha análise é essa. Eu, particularmente, eu não compro mais em varejo, né? Para mim não faz sentido mais comprar em varejo. As condições não são tão atrativas assim, principalmente quando os varejos começaram a colocar o mesmo preço da loja física nos e-commerces, né? Porque antigamente tinha uma gordurinha ali, como o custo de operação do e-commerce é menor, eles botavam um preço menor no e-commerce. Agora não. O e-commerce e a loja física têm o mesmo custo, né? Tem o mesmo preço. Se você chegar lá na Casas Bahia, você vai ver que tá o mesmo preço do site. Inclusive, os vendedores olham no site para falar qual é o valor do negócio. Então, se tem o mesmo custo, para que eu vou comprar na internet? É mais fácil eu ir no shopping ali e comprar, né? E ainda outro ponto, né? Eu tenho a opção de comprar no Mercado Livre mais barato, na OLX ou qualquer outro lugar, né? E o produto vai chegar para mim do mesmo jeito. Quem lembra, né, nos anos 2000, o Mercado Livre tinha muito problema com entrega porque tinha muita fraude, né? A gente nunca tinha certeza se o lojista era um lojista bom ou tal. E eles vieram trabalhando nesse sentido durante muitos anos. Fizeram o Mercado Pago, que é uma excelente plataforma de compra, né, de pagamento. Então hoje é muito difícil você tomar um calote ali de um vendedor Huawei dentro do Mercado Livre, né? Então, porque o Mercado Livre retém o pagamento. Se você não receber o produto direito, eles vão te reembolsar. Isso é excelente, entendeu? Para mim, assim, para mim é o modelo que mais funciona, né? Você dá liberdade para qualquer pessoa poder anunciar ali, e se o cara tá vendendo legal, tá entregando direitinho, você dá uma reputação para ele. Se ele não está entregando, você tira ele da plataforma, né?
E a comissão que o Mercado Livre cobra é muito menor do que a comissão que os marketplaces cobram. Então, normalmente, os caras que estão dentro das marketplaces também estão dentro do Mercado Livre, também estão dentro da OLX, né? E praticam talvez um preço mais barato no Mercado Livre, justamente porque a taxa do Mercado Livre é menor e o Mercado Livre cuida do envio para você, né? Tem varejista que não cuida do envio. Ele só vai anunciar, vai te cobrar um percentual absurdo, vai te espremer a margem pra cacete, e ainda você tem que se virar para poder entregar esse negócio, dependente de onde seja. E de novo, o Brasil é um país muito grande, né? E o Mercado Livre tem feito muito investimento nessa área de logística, e é por isso, no meu ponto de vista, que a experiência de compra é muito melhor, a resolução de conflitos também é absurdamente boa, a qualidade do serviço que eles prestam está cada vez melhor, e é isso que está fazendo com que o Mercado Livre cresça tanto e engula todos os outros varejistas que a gente tem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, você tem também esse movimento, né? Você tem o Walmart muito forte, a Amazon muito forte, o eBay muito forte, mas vai ser muito difícil um novo player entrar no mercado. Então eu acredito que aqui no Brasil vai começar a acontecer isso. O Mercado Livre já está se consolidado, para mim, no meu ponto de vista, como a primeira alternativa que vai sobreviver a essa briga, né? Depois vai ter mais um ou dois ali que também vai sobreviver e vai ficar basicamente nisso aí. Alguém dominando e dois abaixo dele ali, e o restante vai morrer com o tempo, né? Pode não ser agora, pode demorar 10 anos. E da onde que eu tô tirando essa análise? É da minha cabeça maluca? Não. Você pode entrar na internet aí e procurar as ações de todas as empresas varejistas aí. Vocês vão ver. Editor, coloca aí quanto que tá as ações de Via, quanto que tá as ações de B2W, quanto que tá as ações de B2W, Via e Magazine Luiza, né? Então vocês vão ver aí que teve uma queda bem expressiva no último trimestre, né? Nos últimos 6 meses aí teve uma queda de quase... Magalu chegou a bater 80% ou mais de queda. Aí você fala assim, pô, mas por que tá... Porque o mercado tá sentindo o impacto, né, da inflação. O consumo caiu. E aí quando o consumo cai, a gente começa a ver de fato que essas operações elas são muito frágeis. Elas são muito frágeis, elas dependem de margens muito estreitas, né? Parcelam os produtos em muitas parcelas. Então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então assim, se você é da área, né? Aí é uma sugestão, né? Começa a olhar aí se faz sentido, né, continuar trabalhando nessa varejista que você está trabalhando, né? Se não fizer sentido, amigo, eu já começaria a mandar meus currículos por aí. Bom, eu espero ter deixado claro minha opinião com relação ao futuro aí dos varejistas brasileiros. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você está gostando, manda para os seus amigos. E a gente se vê numa próxima. Valeu, até mais.